Uma ótima tarde a todos. Estamos reunidos hoje aqui em nome de Deus, em nome do Cristo, o nosso segundo seminário do Núcleo de Estudos Espírita Casa do Caminho. Sejam todos bem-vindos. Somos todos agradecidos pela presença de todos os amigos e irmãos encarnados e desencarnados nessa tarde, que iremos desfrutar e aprender um pouquinho mais com o tema mediunidade na atualidade. Então, que nós possamos aproveitar cada segundo, cada minuto deste presente, que é uma dádiva que Deus nos concedeu no dia de hoje. Meus amados irmãos, vamos fazer uma prece, elevar o nosso pensamento a Deus, para que a partir deste momento, nós possamos estar plenamente presentes aqui, não somente no corpo, mas também em pensamento, que nós possamos realmente aproveitar verdadeiramente e conscientemente cada uma das exposições que forem colocadas aqui, cada fala, cada palavra, que nós possamos refletir e, quem sabe, compreender um pouquinho mais sobre a dádiva, o presente da mediunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E assim, nessa tarde, quero chamar o presidente da nossa casa, Núcleo Espírita Casa do Caminho, Núcleo de Estudos Espírita, Alexandre Carvalho. Nosso presidente, a fala é toda sua. Boa tarde a todos. É muito legal nós estarmos hoje aqui. A Bárbara fez a abertura, né, e cumprimentando a todos que estão aqui. Mas eu gostaria de cumprimentar a todos os trabalhadores da casa, né, a todos aqueles que se dispuseram a estar aqui, a espiritualidade amiga que nos auxilia, os nossos expositores, todos de berço espírita, né? O Joneres veio lá de Balneário Gaivota, lá do sul do estado, para estar hoje à tarde conosco. O senhor Altamiro, no meio de uma semana espírita na casa dele, está aqui disponível para nos fazer esse trabalho. Nesse momento aqui, a gente conglomera, reúne mais de 7 casas espíritas hoje representadas aqui. Nesse grupo de 20, um pouco mais de 20 pessoas, nós temos 7 casas espíritas reunidas para nós tratarmos hoje à tarde sobre mediunidade, para refletir um pouco disso. Então nós temos que realmente estar gratos. E a ideia de nós fazermos, meus irmãos, um seminário. Por que fazer um seminário? Porque a nossa ideia enquanto casa espírita é que a gente saia um pouco dos limites que nós temos nas nossas palestras doutrinárias, que nós possamos, reunindo os trabalhadores da casa, explorar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais, se questionar um pouco mais, trazer algumas experiências. Aqui nós temos 2 expositores com larga experiência nas suas casas, de maneira de tratar esse assunto. Então que a gente troque essas experiências, que a gente reflita, que a gente possa rever, não necessariamente modificar, mas que a gente possa rever como a gente está tratando esse assunto mediunidade, né? Então, esta é a ideia então que a gente traz no nosso como seminário. Por que um seminário, não é? E por que nós vamos entrar então no tema? E por que nós trazemos o tema mediunidade para esse seminário? Porque essa questão lá do Livro dos Médiuns, ela vai nos refletir exatamente o motivo de nós estarmos aqui. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade inerente ao homem não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não
possui algum rendimento. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Bem conhecido, bem falado, e aqui nós temos todos, né, muito conhecedores da doutrina, mas isso é que nos motiva a trazer a mediunidade. Todos são médiuns em algum grau. Se todos nós somos, não são todos os espíritas, são todos. Então, faz que seja um tema necessário que a gente reflita, que a gente verifique como é que nós estamos tratando, que essa revelação que nos foi traga, o que a gente está fazendo com ela? É essa reflexão. Todos. Então, todos aqueles que com nós convivem são também em algum grau médio. E quando se depararem com essa situação, para quem eles vão recorrer? Aquele nosso amigo espírita, eu vou lá, que minha filha está com alguma situação ali. Todos, nós vamos deparar isso com toda a sociedade. Então, é um assunto que foge dos limites da casa espírita. Ele é muito maior. Ele é para toda a sociedade. E não somos nós que estamos vendo, é a espiritualidade que nos revela essa situação. Podia passar o próximo. E aí? Influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais. Influencia a ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mais uma questão do livro dos Espíritos. Todos são médiuns e todos sofrem influência, e uma influência grande. Muito afirmo que até são eles que vos dirigem. Então, nós temos que tratar desse assunto. Todos são, eles influenciam muito na nossa vida. Então, aí a gente começa a entender que o tema, ele foge, eu podia passar ele foge dos limites do centro espírita. Ele foge dos limites daqueles praticantes da doutrina espírita. E nós espíritas, o que fizemos? Qual é a nossa diferença? Nós recebemos uma revelação. Nós recebemos uma informação científica. E o que nós estamos fazendo com essa revelação que nos foi repassada, que nós temos conhecimento? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. A iluminação não é da casa. Nós recebemos, enquanto espíritas, uma revelação, informações, conhecimento de origem científica, de caráter científico sobre mediunidade. Acendeu-se uma candeia e entregaram aos espíritas. E nós temos que seguir o que o nosso mestre nos orientou. Nós vamos colocar lá embaixo do alqueire, quer dizer, dentro do potezinho só para iluminar o centro espírita? Ou nós vamos colocar ele no velador para iluminar a todos que estão na casa? Não só a casa, todos aqueles, espíritas ou não. Nós temos essa responsabilidade, não é? Nós temos a responsabilidade e temos o exemplo. A primeira revelação foi repassada ao povo judeu. Os hebreus da época receberam e guardaram com eles o conhecimento. E quando Cristo veio, olhou aquela figueira bonita, verde, mas não tinha frutos. E a figueira secou. Será que quando ele chegar e nos cobrar a respeito do que estamos fazendo com o conhecimento que nos foi dado, nós vamos ter os frutos? Ou será que a gente está guardando só para nós este conhecimento? Pode passar, Bárbara, essa pergunta. E a questão até nós conversamos... Essa não, pode deixar. Obrigado. O espiritismo se tornará crença geral, a sua aceitação ficará confinada ou algumas pessoas. Certamente se tornará crença geral. Marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. Entre os conhecimentos humanos. Conhecimentos humanos, ciência. Espiritismo não é só religião. Até o aspecto religioso é muito mais difundido aqui no Brasil. Lá na Europa, até com crítica, se diz lá, eles dão muito mais valor à parte científica do Espiritismo.
Ciência, filosofia e religião. E o conhecimento que nos é chegado tem como futuro integrar os conhecimentos gerais da sociedade. Mas é do conhecimento religioso que nós estamos falando? Acredito que é muito mais fácil o nosso conhecimento científico alcançar esse objetivo do que o conhecimento religioso. Quando nós falamos de mediunidade, nós falamos exatamente do conhecimento científico que nos foi repassado. Por favor, vai alcançar a situação. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Essa frase é usada por muitas pessoas, atribuem a Leon Denis. Não é consenso, mas, pelo que ele escreveu, provavelmente sim. E aí nós começamos a entender a função nossa enquanto espíritas, enquanto centros espíritas. Como eu disse, nós estamos aqui com 7 casas espíritas. E o nosso futuro, e o futuro do Espiritismo, né? O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. É aquilo que Kardec nos diz. O conhecimento vai ser difundido. Nós, enquanto espíritas, sabemos e temos que ter a consciência que nosso papel não é que todos sejam espíritas. Não é conversão do mundo ao espiritismo, e sim difundir o nosso conhecimento a ponto que ele se torne conhecimento comum e as pessoas possam dele desfrutar assim como nós. Não é? Pode passar, Bárbara, por favor. E aí nós vamos entrar então no nosso tema, né? Vamos lá. A Organização Mundial da Saúde, isso é para dizer que já está acontecendo. Ela definiu em 2 de janeiro de 1998 que saúde é o estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Organização Mundial da Saúde, isso é ciência médica. É uma organização mundial reconhecendo que a parte espiritual faz parte da nossa saúde. É aquele nosso conhecimento sendo integrado ao conhecimento da sociedade, como lá na pergunta que nós vimos de Kardec. Por favor, Bárbara. Próximo. Tá. Bom. Bom, então para a gente não perder o rumo, a gente vai falar o seguinte, que a Organização Mundial da Saúde também ela define o que é espiritualidade. Como espiritualidade, ela vai dizer o seguinte: conceito de espiritualidade adotado pela Organização Mundial da Saúde é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, que pressupõe que há mais no viver do que o poder ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo o indivíduo às questões com o significado e o sentido da vida, não necessariamente a partir de uma crença particular ou prática religiosa. Quer dizer, espiritualidade não tem a ver com religião, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a gente vai entender o porquê o Espiritismo também traz conhecimento que não tem diretamente ou obrigatoriamente a ver com religião, não é? Então isso é para dizer que o mundo está pensando em espiritualidade. Pode passar o próximo, por favor. Próximo. Isso. Vamos lá.
Isso aqui eu peguei numa palestra do Jacobson Provo, Eclosão e Educação da Mediunidade. É fantástico isso, eu cheguei a transcrever porque eu acho que aqui começa o nosso recado hoje à tarde. O que as pessoas precisam aqui é conhecer o Espiritismo, conhecer a mediunidade. Nós precisamos desencastelar o estudo da mediunidade, colocá-lo ao alcance do povo, mas não para desenvolver mediunidade nas pessoas, e sim para que elas entendam a dinâmica da vida, como ser mediúnicos que somos, e aqueles que têm a tarefa, médios sucessivos, possam abraçar laboriosamente essa tarefa de forma perseverante e não laborioso acomodado, para que a alegria do serviço permaneça no coração deles. Jacobson Trovão é o nosso coordenador nacional da área da mediunidade da FEB. Precisamos desencastelar o estudo da mediunidade, levar ela ao povo, para que eles conheçam a dinâmica da vida. Mediunidade é para todos. Nós somos espíritas e a pessoa que está hoje na coordenação da área da mediunidade da FEB nos diz: temos que desencastelar o estudo da mediunidade. Eu acho que esta é a reflexão que nós devemos fazer. A mediunidade, meus irmãos, ela é um conhecimento científico, mas ela lida com algo fisiológico. Mediunidade é algo fisiológico, é algo do corpo. Ela tem relações com questões materiais. O perispírito é algo material. A glândula pineal, que Kardec nos relata, é material. Se é algo fisiológico, se é algo que tem relação no nosso corpo, então ela deve ter como ser objeto de estudo da ciência médica, da ciência da biologia, da química e por aí vai. Pode passar outro. Não é algo místico, não é algo religioso. Não é algo místico, não é algo religioso. Não é algo que nós temos que só tratar dentro de um templo. Tem que ser objeto da ciência e nós temos que levar isso até lá. Não é? Não é um conhecimento hermético. Então, nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, nós temos que ter a ideia de que nós devemos compartilhar conhecimento. O Cristo fez isso. E ele, enquanto judeu, não compartilhou seu conhecimento apenas quando ele foi exemplificar aquele cidadão que demonstrou maior fé, ele nos pegou o exemplo do centurião romano. Quando ele foi determinar sobre caridade, ele pegou o exemplo de um samaritano. Quando ele foi falar do poder da fé, ele pegou o exemplo de uma mulher que tinha hemorragia. Exemplificando que fé, entendimento, não tem nada a ver com a opção religiosa da pessoa, ou sua nacionalidade, ou sua condição. Os judeus da época devem ter ficado muito felizes com ele de falar dele lá como exemplo um centurião, um samaritano e uma mulher. E quando ele falou com a mulher samaritana no poço, então ele deve ter dado um pulo desse tamanho. Exemplo. Ele não é o nosso exemplo, ele não é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que olhar para o exemplo dele e dizer: não, eu vou tratar isso só dentro do meu grupinho. Porque aquela pessoa tem uma religião que não. A gente foi agora no almoço dos nossos irmãos do Chico Xavier, semana passada. Nós sentamos numa mesa e nós estávamos conversando com uma pessoa e nós não conhecíamos, e ela era evangélica. E nos falando a respeito do falecimento do filho dela, que tinha um ano. E disse que naquele momento Jesus revelou para ela que a vida continua. Com os aspectos da religião dela, ela conseguiu explicar tudo que tem a ver com reencarnação, com a vida continua. E nós conseguimos conversar com ela sem tocar em aspecto religioso, só falando sobre isso. Jesus já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. E por que a gente está tocando nisso?
Porque nós temos que ter, dentro do aspecto de mediunidade, nós vamos ter dois aspectos a tratar. Pode passar agora. Volta um pouquinho. Eu vou falar com vocês sobre essas duas situações. O estudo da mediunidade, primeiramente por um aspecto científico. Estudar a mediunidade é estudar a ciência da mediunidade. É o conhecimento. Pode passar. Kardec vai nos tratar lá no Livro dos Médiuns sobre formação do médium, sobre desenvolvimento da mediunidade. Vai falar sobre desenvolvimento da mediunidade. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, em pé, independe do moral. O mesmo se dá, porém, com o seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades. Nada de religião. Radica no organismo. A manifestação mediúnica ela é verdadeira, tanto se ela for boa ou se ela for má. Ela é verdadeira. O fenômeno está acontecendo verdadeiramente. Quando ele fala em desenvolvimento, ele fala que a gente pode ver essa questão material. Como algo físico, aquilo que se trabalha, se exercita, se torna-se mais hábil. A pessoa que treina, jogar ping-pong vai ficar melhor. Treina, fazer qualquer outro esporte, futebol, ginástica, vai ficar melhor. O médico que exercitar, ele vai ter melhores condições na hora da ocorrência do fenômeno. Talvez sinta menos os reflexos, talvez consiga se vivenciar e entrar no trânsito melhor. Isso é desenvolvimento, porque é algo que se radica no organismo, é físico. Mas essa outra parte, aí vem a outra situação. Estudo da mediunidade. Pode passar para nós, por favor. Estudar educação da mediunidade, aí é outra situação. Aí vem o segundo aspecto, a segunda asa. O meu conhecimento é outro. Quando nós desenvolvemos a mediunidade, isso aqui é um pouquinho depois. O estudo da mediunidade, educação da mediunidade, sim, essa é a transformação nossa. Kardec vai dizer que o médium tem que fazer essa transformação moral. Aí vem a parte religiosa. Aí vem a moral cristã. O nosso entendimento. Aquele que é espírita vai trazer para dentro disso. Por quê? Sempre a dita que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem e por que ele vem em pessoas indignas que possuam o mais alto grau ou que delas usam mal? Pode passar. 5 minutos já vou terminar. Vou apurar. Todas as faculdades são favores pelos quais graças a Deus, pois que o homem está privado dela. Poderia igualmente perguntar por que Deus concede vista magnífica aos malfeitores, destreza aos atunos, eloquência aos que dela servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorar. Então, a questão é esta. Não é a questão da mediunidade não está relacionada com a questão da pessoa ser boa ou não. Mas para nós melhorarmos exercer essa atividade, nós temos que educar a nossa mediunidade. E educação da mediunidade, aí sim, vai exigir de nós a nossa mudança. Que nós ingressamos no estudo moral. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa do instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito dos encarnados se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não pode se verificar se não havendo entre ambos simpatias. E assim é lícito dizer que, afinidade, a alma exerce sobre o espírito livre em relação, é uma espécie de atração.
ou de repulsão conforme o grau de semelhança. Os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Essa transformação vai fazer com que nós tenhamos uma mediunidade exercida de uma forma melhor e para o bem. Porque a gente sabe que ela vai acontecer de qualquer forma, não é? Então, na educação da mediunidade, eu vou para acabar que eu só tenho meus 5 minutos ali. Na educação da mediunidade, sim. Nós espíritas temos que exigir requisitos. Aquele que nós podemos passar o conhecimento científico, e esse conhecimento tem que ser aberto. O Jacobson nos incentiva a que façamos grupos abertos de estudo da mediunidade, para passar o conhecimento da mediunidade aos demais. Agora, aqueles que quiserem trabalhar a mediunidade dentro do centro espírita, aí nós vamos ter que exigir requisitos. Requisitos e não ritos. Porque quem é de fora, quando nós vamos... agora esse estudo é só para os médiuns. Aí depois do estudo para os médiuns, agora eles vão se fechar e vão achar que está acontecendo alguma coisa do outro mundo lá dentro. Né? Isso são ritos que nós fizemos e tem alguma coisa sagrada, alguma coisa hermética lá dentro. Não. Mas nós temos requisitos. Nós temos que ter comprometimento e saber que o médium ele tem que estar comprometido, que ele não é um escolhido, ele é um trabalhador. Disciplina e não tratamento de popstar para médium. Tem que ter disciplina. Tem que ter estudo e não se achar o iluminado, porque meu guia me diz tudo que eu sei e eu não preciso estudar. Nós temos que ter humildade e não melindro. O Espiritismo ele tem como base o questionamento. A gente acha tão bonito falar que Kardec pesquisava 10 cartas que vinham de lá e fazia a mesma pergunta para vários espíritos. A gente fala isso, mas na hora de que um trabalhador questiona uma mensagem que foi passada pelo médium, o médium acha que, mas está desconfiando de mim. Mas a gente acha tão bonito que Kardec fazia isso com todos os espíritos. Mas para nós não pode. Aí já está me ofendendo. Não é? Pois o caminho da educação da mediunidade ele é de transformação moral do médium através do evangelho. O médium tem que saber que está se transformando para melhor exercer aquilo. E ter consciência que ele participa de um trabalho. Trabalho exige esforço, exige disciplina. Ele não está sendo convidado para um espetáculo artístico, para sentar e ficar assistindo o espetáculo. Não é para isso. Ele está sendo convidado para um trabalho, e às vezes a gente acha e torna isso tão comum que a gente fala como trabalho como se fosse sendo convidado para uma confraternização ali, para bater um papo e assistir um espetáculo mediúnico. Não é isso. É trabalho. Por isso nós exigimos requisitos para que tenhamos segurança no trabalho, seriedade do trabalho que exige. Nós temos que nos esforçar. E as pessoas que ali estão dispostas a trabalhar a sua mediunidade, é sim destinada àqueles que se esforçam para, com base no Evangelho, vencer as suas más inclinações. O trabalho dentro de uma casa espírita é para esses, porque esses são espíritas. Porque temos como caminho seguro a doutrina espírita. Devemos, meus irmãos, exportar conhecimento. É a nossa função. Foi nos dado um talento, nós vamos esconder na terra ou vamos querer multiplicar? Aquela luz a gente vai botar em cima do candeeiro, ou vai botar em cima do velador ou embaixo do candeeiro? O que nós vamos fazer com o conhecimento? Nós temos que exportar esse conhecimento a todos sem distinção. O que não implica dizer que nós temos que importar práticas sem distinção para dentro da casa espírita. Tu está dividindo o teu conhecimento, então toma aqui as minhas práticas Não, dentro da casa espírita não. Nós escolhemos um caminho, respeitamos o caminho de todos. Dividimos o nosso conhecimento com todos. Mas dentro da casa espírita, práticas espíritas. Tá? Embora nós não queremos ter o monopólio da verdade e nem violentar consciências, mas nós temos que seguir o caminho que nos propomos a seguir. E ele requer disciplina, requer esforço e requer estudo. E muito evangelho, porque o evangelho é o caminho. Porque nós sabemos que são vários os caminhos que levam ao mesmo Deus.
mas o caminho que nós escolhemos é esse. O conhecimento científico ele vai se melhorar a cada tempo que passa, mas o moral não. As leis morais elas são imutáveis, universais, elas não se modificam. Em cima dessas nós temos que trabalhar então a educação da nossa mediunidade, a certeza da sua imutabilidade. Agora, quanto à ciência, vamos conversar. Na ciência nós vamos ensinar e aprender com muito, vamos trocar, o conhecimento vai se diluir na sociedade. Então que a gente possa refletir o que nós, trabalhadores espíritas, membros dessas mais de 7 casas espíritas que aqui estão reunidas, estão fazendo com o conhecimento que a espiritualidade nos presenteou. Meus irmãos, muito obrigado. Passei um pouquinho do meu tempo, eu sei, mas agradeço a presença de todos. Agora nós vamos ficar com o seu Altamiro, que nós não precisamos apresentar, mas a gente agradece muito. Ele está no meio da Semana Espírita da casa de vocês lá e está aqui à tarde compartilhando conosco com generosidade esse conhecimento, essa experiência que ele tem.